Olá a todos e todas, eu sou o professor André Mariano, sou militante da Resistência Pessoal aqui em Fortaleza e nós estamos divulgando agora no nosso canal espaços de formação e aqui hoje, nesse momento de formação política, teórica, nós queremos trazer uma discussão, tendo em vista agora o processo do 7 de setembro, em que muitos apostam no sentido de dar um certo sentido à independência do Brasil, nós queremos trazer a discussão de uma teoria que é uma teoria que foi muito apagada, ofuscada, silenciada dentro da academia, dentro de vários espaços, mas é uma teoria que diz muito sobre a realidade brasileira, que é a teoria marxista da dependência. Antes de tudo, é importante aqui, nós da Resistência nos solidarizamos com as mais de 125 mil famílias que perderam seus entes queridos diante da Covid, na perspectiva dessa política genocida, negacionista do governo Jair Messias Bolsonaro. E vemos que as medidas que poderiam ser tomadas foram num curso completamente diferente, com o negacionismo, com o movimento anti-vacina, com diversos outros meios, com vários ministros da saúde sendo retirados. Então, uma política irresponsável, genocida, que atinge principalmente a população pobre e negra das periferias. Negros e negras nas periferias são os mais atacados. Parte da classe trabalhadora pobre é a mais atacada por essa política genocida. Bem, antes de tudo, para retornar agora à discussão da teoria marxista da dependência, eu quero dizer que aqui eu tenho a pretensão de fazer uma introdução a esse assunto. Uma introdução significa apresentar algumas características básicas, devido ao tempo aqui do vídeo, sem querer aprofundá-las demais, mas incentivar que as pessoas queiram buscar, entender, estudar e ler essa teoria marxista da dependência, que traz uma explicação singular, uma explicação muito interessante para os países da América Latina e da relação que é estabelecida entre os países da América Latina e o imperialismo e o capitalismo mundial, porque o capitalismo ele transforma esse mundo numa coleção de mercadorias, um grande mundo de mercadorias. E há uma relação desigual, combinada, mas desigual, vamos dizer assim, entre o capitalismo dos países da América Latina e o capitalismo dos países imperialistas. Eles têm uma relação combinada e desigual. Então aqui a gente faz uma introdução já chamando de teoria marxista da dependência, mas diferenciando essa teoria da teoria da dependência apresentada por Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto. A teoria marxista da dependência que nós queremos apresentar aqui, em uma introdução, ela está presente principalmente nos escritos de Rui Mauro Marini, de Vânia Bambirra, de Teotônio dos Santos. Está presente principalmente nos escritos desses autores. A teoria marxista da dependência, não é a teoria da dependência. Então, a primeira coisa a fazer é colocar essa diferenciação, porque a perspectiva é completamente diferente. O Rui Mauro Marini, a Vânia Bambirra e o Teotônio dos Santos, eles tanto desenvolveram essa teoria que é uma teoria de análise, econômica, política, social, mas eles foram militantes, é importante destacar isso, eles foram militantes da Organização Revolucionária Marxista Política Operária, a ORM Polop, que depois ficou conhecida só como Polop, que surge nos inícios dos anos de 1960. A Polop ela é um partido, uma organização de quadros, mas a Polop ela tinha um papel muito importante porque ela criticava as posições etapistas do PCB, que era o maior partido da esquerda brasileira, em termos de dirigir sindicatos, em termos de número de filiados, em termos de militantes. O PCB era o maior partido do Brasil nos idos dos anos 60, e o PCB apresentava a seguinte teoria, de que nos países da América Latina, mas principalmente no Brasil,
como o Brasil tinha vivido um feudalismo, era necessário superar essa etapa através de um capitalismo e fazer uma revolução democrático-burguesa. E nessa revolução democrático-burguesa, a classe trabalhadora teria que estar ligada à burguesia nacional, porque era a burguesia nacional brasileira que ia cumprir a etapa da revolução democrático-burguesa e posteriormente chegarmos a uma etapa de uma revolução socialista. Bem, não foi isso que aconteceu na prática. A burguesia brasileira continuou subserviente ao imperialismo dos Estados Unidos e foi conivente e apoiadora do golpe de Estado que tomou o poder do governo Jango em 1964. A Polop também ela recebeu, essa organização a que pertencia Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra e Teotônio dos Santos, ela recebeu uma forte inspiração da Revolução Cubana. Isso fez com que eles acreditassem na possibilidade de uma revolução brasileira, de uma revolução de caráter socialista no Brasil. A Polop também buscava ser, na verdade, um setor de construção do Partido Revolucionário Brasileiro, de um partido revolucionário nos moldes do bolchevique-leninismo, que iria impulsionar e dirigir a Revolução Brasileira. Então, assim, uma das teses importantes que a Polop apresentou, que o Rui Mauro Marinho, a Vânia Bambirra e o Teotônio dos Santos apresentaram, foi se contrapor a esse caráter progressista da burguesia brasileira, que era apresentado pelo PCB, e o caráter etapista da Revolução. Então, a burguesia brasileira, ela não era, para a Polop, não era nada de anti-imperialista. Perdão, ela não era uma burguesia anti-imperialista, me corrijo. Ela, na verdade, era uma burguesia associada ao imperialismo, certo? Dependente, parasitária, e que também, no ritmo da competição interburguesa, ela buscava compensar as perdas que ela tinha para as grandes empresas multinacionais, superexplorando os trabalhadores de seus países. Isso vale para a burguesia brasileira, nacional, e valia também para as burguesias dependentes latino-americanas. Então, a Polop ela organizava-se dizendo que o caráter da Revolução Brasileira não teria esse caráter democrático burguês, mas, na verdade, seria fruto de uma frente entre o proletariado, o campesinato e alguns setores da pequena burguesia. Dá para ver aqui, de uma forma muito nítida, a diferenciação política que a Vânia Bambirra, o Rui Mauro Marini e o Teotônio dos Santos colocam dentro da organização da Polop, que a Polop tem, em relação ao PCB, por exemplo. Mas em 1964 a gente tem o golpe aqui no Brasil, e a Vânia Bambirra, o Teotônio dos Santos e o Rui Mauro Marini, eles vão para o exílio. O Teotônio e a Vânia vão para o Chile e o Rui Mauro Marini fica exilado no México, mas depois ambos se encontram no Chile e começam a desenvolver, ainda no governo Salvador Allende, em 1965, eles começam a desenvolver trabalhos de natureza econômica e política, analisando a realidade latino-americana e vendo esse caráter, de um caráter do capitalismo mundial, mas que cria uma associação entre os países capitalistas imperialistas e a América Latina. Na verdade, eles se confundem, se congregam, certo? Porém, se congregam de uma forma completamente desigual, de forma que cria na América Latina um capitalismo dependente dos capitalistas imperialistas dos grandes países. E para isso, é importante destacar, eu vou destacar aqui como algo introdutório, 3 conceitos que são apresentados por esses autores, né? E que pode ser visto em suas obras. A transferência de valor como intercâmbio desigual. E como é que se dá essa as transferências de valores, né, do valor de troca? Na América Latina é uma grande produtora, esse valor, mas esses valores são transferidos como capitais para fora. Ou seja, é uma economia que depende da pauta principalmente da exportação, e essa exportação é feita por meio da deterioração dos termos de intercâmbio, ou seja, os valores de uso produzidos aqui na América Latina são valores de uso abaixo dos valores de uso de outros países. Cria-se uma dependência comercial, ou seja, nesse processo de exportação e superexploração que se dá, a exportação de produtos primários passa a ser algo que se cria uma dependência
quando os países da América Latina exportam produtos de natureza primária, mas passam a comprar tecnologias desses países, criando sempre uma desigualdade em termos comerciais, ou seja, uma dependência em termos comerciais. Um outro fator que faz com que haja as trocas desiguais, um intercâmbio desigual entre os países dependentes da América Latina e os países capitalistas imperialistas, que colocam suas empresas nesses países, são os serviços das dívidas públicas. Esses serviços das dívidas públicas, cobrança de juros, eles criam uma outra forma de dependência. Então, nós temos a primeira forma de dependência, que é a dependência comercial, que é a deterioração dos termos de intercâmbio, dessas trocas, que são completamente desiguais. Nós temos uma dependência financeira, graças a esses juros exorbitantes, que são verdadeiras bombas de sucção das riquezas dos países latino-americanos. Então, se você pegar, por exemplo, a década de 70 e 80, as dívidas externas dos países latino-americanos eram dívidas externas altíssimas, com que tornavam, né, uma completa dependência financeira dos países da América Latina. A remessa de lucros, de royalties, por exemplo, é um outro fator. Então, os países imperialistas capitalistas colocam suas multinacionais nos países da América Latina, mas o dinheiro, os lucros que são tidos a partir dali, daquelas empresas, não ficam no país, mas vão para fora, vão para os países do capitalismo imperialista, né? Do imperialismo. E o monopólio sobre os recursos naturais, a exploração que as grandes empresas capitalistas, seguidas do imperialismo, elas fazem sobre os recursos naturais na América Latina. E esses exemplos são notórios e é possível ver a Amazônia, é possível ver a exploração de produtos no Chile, na Bolívia e em vários países da América Latina. A exploração dos recursos naturais, feito pelas grandes empresas e pelo imperialismo, também transforma ou coloca essa questão da transferência de valor como um intercâmbio desigual. Aqui é possível ver, guardadas as proporções, o desenvolvimento desigual e combinado, que para existir países ricos, é necessário que existam países pobres para ser também explorados nesse processo. Esses 4 aspectos que eu apontei estão ligados à transferência do valor como intercâmbio desigual, que é a deterioração das taxas, dos termos de intercâmbio, que cria a dependência comercial, o serviço das dívidas, os juros que são cobrados das dívidas externas, que criavam a dependência financeira, principalmente no setor dos bancos, né? As remessas de lucros e royalties de tecnologia, que criam a dependência tecnológica, e assim, com esses lucros que são remetidos, não há um reinvestimento nessas empresas para expandir para uma indústria nacional, né? Que cria um outro problema. E o monopólio sobre os recursos naturais, a utilização, a superexploração, o ataque voraz e predatório sobre os recursos naturais, o que mostra que os países capitalistas não tinham nenhum interesse, e as grandes empresas multinacionais ligadas ao imperialismo não têm nenhum interesse na preservação ou em aspectos da preservação ambiental ou em aspectos ecológicos, né? Principalmente quando instalam suas empresas na América Latina. A separação entre a estrutura produtiva e as necessidades dos trabalhadores. Então aqui os autores da teoria marxista da dependência vão trazer algo muito importante para que a gente possa entender que o que é produzido no país, principalmente por essas grandes multinacionais e o capitalismo imperialista, ele na verdade cria uma separação entre o que é produtivo e as reais necessidades das pessoas nesses países da América Latina. Então, a produção não é voltada para atender às necessidades da classe trabalhadora latino-americana, mas voltada para atender os interesses do mercado externo, daí a economia girar toda em alguns produtos de exportação, principalmente, né? E isso cria um processo de cisão na produção e circulação dentro desses países. Então, há uma expansão desse processo, mas divorciando setores. Então, o mercado externo e interno passam a ser mercados que sofrem uma cisão, uma separação. Então, há uma produção para o mercado externo e uma produção voltada para o mercado interno. Ou seja, o mercado externo ele ganha a pauta, né, através do agronegócio, e aí vai se apresentar a expansão do latifúndio
a gente pode ver toda essa perspectiva que se apresenta em diversos países na América Latina, inclusive no Brasil. A cisão, a separação entre um alto e baixo consumo, algumas camadas, os setores da burguesia nacional vão ter ali um acesso a um alto consumo do que é produzido ali, mas esse alto consumo é principalmente voltado para o mercado externo e na pauta, às vezes, de um produto apenas. Eu dou o exemplo, por exemplo, o exemplo do café no Brasil, principalmente no período da política do café com leite. Seria um exemplo dessa separação também entre alto e baixo consumo, mercado externo e interno. A não generalização da mais-valia relativa para o conjunto dos ramos e setores da produção, então o investimento que é feito em tecnologias para absorver a mais-valia relativa, ele não passa a ficar no país e não passa a ser reinvestido nessas indústrias do país ou em outros setores de cadeias produtivas, mas ele vai para fora. Ou seja, ele atende sempre o imperialismo, ele vai ser uma bomba de sucção dos recursos, das riquezas e que são produzidas nos países da América Latina para os países imperialistas, né? Parte dessa mais-valia também, ela fica retida em bens suntuários que ficam com as classes dominantes, então as classes dominantes passam a ter acesso a bens suntuários porque usam para compensar a perda que eles têm em relação às grandes empresas, competindo com os capitais estrangeiros, eles usam as taxas de superexploração da classe trabalhadora na América Latina justamente para poder comprar bens suntuários e fazer sua diferenciação social através também dos bens suntuários. Então você vê que os ricos e milionários na América Latina são cada vez mais ricos e milionários e os pobres cada vez mais pobres nesses países. E a integração subordinada à produção, ou seja, as indústrias que se instauram ou que se instalam na América Latina não são indústrias nacionais dos países, mas são indústrias estrangeiras, de capitais estrangeiros, o que faz com que haja uma integração desses países completamente subordinada a essas grandes multinacionais e essas grandes empresas do mercado internacional. Mas tudo isso, certo, é feito por meio de um mecanismo, porque o Rui Mauro Marini, a Vânia Bambirra e o Teotônio dos Santos, eles trabalham basicamente sobre três aspectos importantes, três teorias. A teoria do valor, do Karl Marx, o valor-trabalho, e a teoria da mais-valia, a teoria do imperialismo, do Lenin, e aqui eu me atrevo a dizer, com muitas semelhanças, a teoria ou lei do desenvolvimento desigual e combinado, elaborado por Leon Trotsky. Todos esses aspectos eles estão subordinados a um aspecto fundamental. Para o Rui Mauro Marini, para a Vânia Bambirra e para o Teotônio dos Santos, mas principalmente para o Rui Mauro Marini, essas exportações e transferências de capitais elas são possíveis graças às altas taxas de mais-valia que são retiradas da classe trabalhadora via superexploração. Então, o valor da força de trabalho, o valor que é pago sobre a força de trabalho na América Latina é um valor muito, mas muito inferior ao valor da força de trabalho que era pago aos operários ou trabalhadores europeus. Isso fazia com que a América Latina tivesse essa característica mais forte, de mais força ainda na questão da dependência, né? Essa superexploração da força de trabalho seria uma característica estrutural da própria estrutura do capitalismo dependente, dos países de capitalismo dependente na América Latina, ou seja, estaria na própria formação, na gênese desses países, estaria integrado esse processo desde quando é instaurado o capitalismo nesses países. O pagamento da força de trabalho abaixo do seu valor seria um dos elementos que apontam na direção da superexploração da força de trabalho, desculpe. O prolongamento da jornada de trabalho acima dos limites humanos, então aqui na América Latina, principalmente na década de 70, 60, que se instauraram várias ditaduras, o prolongamento da jornada de trabalho era um fator que estava colocado aí, né, acima desses limites. O aumento da intensidade do trabalho, mesmo colocando, fazendo investimentos para a extração de mais-valia relativa com tecnologias, havia um aumento da intensidade do ritmo de trabalho, e isso é notório até nos dias de hoje, né? A expansão do endividamento da classe trabalhadora, na diferenciação que o capitalismo dependente faz entre a força de trabalho e o real valor da força de trabalho. Isso faz com que os trabalhadores recebam salários cada vez menores,
haja uma expansão de produtos de consumo para a classe trabalhadora e a classe trabalhadora fique se endividando cada vez mais e também através de recursos de mecanismos inflacionários. A inflação também corrói e tirava parte do salário dos trabalhadores, fazendo com que os mesmos ficassem cada vez mais empobrecidos e sofressem essa superexploração na América Latina. E, por último, a retirada de direitos ou mesmo a ausência desses direitos mostra de uma maneira muito nítida essa superexploração da força de trabalho. Por fim, eu queria aqui tentar finalizar, espero que tenha sido proveitoso esse momento, né, de apresentar essa parte mais teórica, de maneira mais sucinta, mas, por fim, eu queria falar um pouco dos aspectos políticos de importância do estudo dessa teoria marxista da dependência. Em termos políticos, desenvolvimento e subdesenvolvimento não podem ser pensados de forma separada. Então, vários analistas tentam fazer as análises da dependência do Brasil, da dependência dos países latino-americanos em relação aos países desenvolvidos, mas não levam em consideração os aspectos da teoria do imperialismo, da teoria do valor e da extração de mais-valia, não levam em consideração a própria relação de ligação e dependência que existe entre ambos, ou às vezes pensam de maneira separada. Então a teoria marxista da dependência vem dizer que não, que a gente não pode pensar isso de forma separada e sem perceber essas conexões teóricas. Uma outra ilusão que a teoria marxista da dependência quebra é a ilusão de que se o Brasil ou se algum país da América Latina se industrializar ao máximo ou se desenvolver ao máximo, ele vai corrigir e solucionar as mazelas que estão presentes na nossa sociedade. Ou seja, mais capitalismo resolveria o nosso problema, ou os nossos problemas nos países latino-americanos. Na verdade, não. Na verdade, a teoria marxista da dependência vem dizer que os nossos problemas, que o problema da dependência na América Latina só pode ser superado com uma revolução socialista e não com mais capitalismo. E outro aspecto importante, outra ilusão que a teoria marxista da dependência vem quebrar é justamente acreditar que as burguesias nacionais latino-americanas são anti-imperialistas. Na verdade, essas burguesias são parasitárias, são burguesias que são superexploradoras da classe trabalhadora em seus países, são subservientes ao imperialismo internacional, ao capitalismo internacional, e compensam as desvantagens das competições entre as suas empresas nacionais e as empresas internacionais, superexplorando os trabalhadores de seus países. E, por fim, uma coisa que não pode ser esquecida e que a teoria marxista da dependência traz, né? O sujeito da revolucionário jamais poderá ser as burguesias nacionais latino-americanas. Não existe na América Latina, nesse sentido, burguesias progressistas que vão apoiar a classe trabalhadora para uma revolução de caráter socialista ou mesmo democrático burguês. Na verdade, o sujeito revolucionário apresentado pela teoria marxista da dependência e que nos coloca uma lição para esse 7 de setembro é apostar nas nossas próprias forças, na classe trabalhadora, ou seja, uma frente entre o proletariado, o campesinato e setores da pequena burguesia seriam a frente que consolidaria, que poderia trazer a mudança e a superação das mazelas causadas por essa dependência aos capitais internacionais e ao imperialismo. Bem, é isso. Eu espero que tenha sido... tentei fazer de uma forma mais didática possível e espero que tenha sido compreendido, mas se não for, podem deixar os comentários e a partir das dúvidas nos comentários nós podemos gravar um segundo vídeo que ajude a trazer, né, melhores explicações. Um abraço a todos e todas, fique bem, e a luta da classe trabalhadora é que pode promover a real transformação e superação da dependência dos países da América Latina e do mundo. Um abraço.